Fala galerinha, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Okla. Vamos estar gravando esse vídeo hoje. Infelizmente eu não tô conseguindo manter a ordem dos vídeos, tá? Porque eu fico pensando, depois eu fico imaginando que vocês precisam de que o assunto tal pra entender tal assunto, então eu acabo que meio que dá uma desorganizada na linha do tempo, mas eu prometo que é pro bem de vocês, é pro entendimento de vocês, tá? E eu não poderia começar a falar do Bandit, sobre a parte de scripts e a parte do Cron, sem dar uma introdução pra vocês. Então as próximas aulas vão ser a primeira, essa de hoje, sobre scripts, e a próxima sobre Cron. Aí a gente retoma os últimos vídeos finais do Bandit, tá? Aí a partir dali, terminou o Bandit, eu começo a parte de estrutura de rede, tá bom? Então vamos lá. O que eu preciso falar hoje? Eu preciso falar hoje, pessoal, sobre o processo de como funciona o Shell Script, tá? O Shell Script, como o próprio nome já diz, ele é um script baseado em Shell. E o que é o Shell? Vamos olhar aqui pro ChatGPT. O que é um Shell Script? Ó, então o Shell, na verdade, ele é considerado uma linguagem de script, né? Como Bash, ZSH, CSH, etc. Isso aqui são as conchas interpretadoras, como a gente já tinha falado, e ele é executado em um terminal do sistema Unix-like, né? Com Linux, macOS ou FreeBSD. Então, pessoal, o Shell Script ele é específico para essas versões de Linux, tá? Ou essas distribuições Linux, macOS ou FreeBSD. O Shell Script é basicamente um conjunto de comandos que são executados sequencialmente. Isso aqui é uma coisa muito importante de você entender. O objetivo principal do Shell Script é automatizar tarefas que seriam executadas manualmente. Então, pessoal, qual é a ideia inicial conceitual do Shell Script? É você evitar de fazer trabalhos massivos. Então, vamos supor, preciso fazer um backup, como ele mesmo cita aqui, ó, criar backups de arquivos, fazer novas instalações de programa. Por exemplo, tenho 20 computadores para instalar os mesmos programas. Por que eu não faço uma instalação sequencial? Por que eu não faço um script que rode e faça essa instalação? Né? Gerenciar processos, configurar sistema. Então, existem diversas maneiras ou diversas opções para você criar scripts, tá? O Shell Script também pode ser criado e editado por um editor simples, como o NanoVim, né? E pode ser executado com permissões de usuário e ou de administrador. Eles são ferramentas poderosas que podem aumentar a produtividade do usuário e a eficiência do sistema operacional. Então, beleza, pessoal. Então, através de Shell Script, eu posso fazer binários, eu posso fazer scripts que vão fazer de tudo uma forma, agilizar o processo de uma ação, de uma execução de alguma coisa, tá bom? E como é que eu crio um Shell Script? Muito simples. Eu poderia simplesmente abrir o Vim aqui, mas como eu tô agora com o SubL aqui, que é o Sublime, o Sublister, né? Sublister acho que é outra ferramenta, acho que é o Sublime. Eu tô com o Sublime Text instalado, eu vou criar um novo arquivo chamado shell.sh. Precisa sempre colocar sh? Não, mas é uma terminologia, né? Uma extensão que é para você identificar que é um arquivo Shell Script. Então vou abrir ele vai abrir minha janela. Então aqui eu tenho agora o meu script, né? E aí vem a primeira regra lá que a gente tem que se colocar sempre na primeira linha, que é como se fosse o interpretador, aquilo que você vai dizer pro Shell. Shell, execute com qual concha, com tal concha. Eu posso criar scripts, como foi falado aqui, ó. Eu posso criar scripts Shell, mas cada um direcionado para uma concha específica. Então cada concha vai ter as suas características. Então se eu criar um script para Bash, eu vou ter que fazer o script assim, não que vai mudar muita coisa, viu, pessoal? São detalhes, maneiras de se fazer. Você pode até fazer aqui, ó, quais são as diferenças entre criar um script, um Shell Script, na verdade, né? Um Shell Script com Bash, ZSH ou CSH. Então, ó, cada um possui suas próprias características e recursos. Então, ó, o Shell padrão, na maioria das distribuições, é o mais popular. Possui uma sintaxe clara, consistente e tal. Ó, o ZSH já é uma Shell de alto desempenho. Então, se você precisa fazer um trabalho muito pesado, você já escolhe o ZSH, né? O CSH, ele é menos popular, mas ainda é usado em algumas distribuições Unix. A sintaxe do CSH é semelhante à linguagem de programação C e oferece recursos avançados, como substituição de variáveis, expansão de expressões aritméticas e controle de fluxo de execução. Então, tipo assim, de acordo com o que você vai escolher, você vai criar dentro de um padrãozinho, certo? E esse padrão, pessoal, ele utiliza sempre. Olha, eu ainda vou fazer aqui pra vocês um curso de lógica de programação, que eu acho super importante, tá? Todo mundo deveria saber lógica, primeiro até, do que fazer qualquer script, de querer embarcar ou entrar dentro de uma linguagem de programação. Porque a partir do momento que você sabe a lógica, você entende como funciona qualquer linguagem de programação, tá? Então, vamos voltar aqui. Então eu vou criar um script para Bash. Então eu preciso colocar um cabeçalho aqui no meu script para Bash. Então eu vou aqui, ó, boto cerquilha, exclamação, e digo qual vai ser o meu interpretador, que vai ser o /bin /bash. Se você não souber, pessoal, você pode voltar aqui ao terminal e colocar assim, ó, wish bash. Ele vai te dizer onde está o binário, ó. Então nesse caso aqui, eu posso até copiar para ser mais preciso, colocar aqui.
Então ele vai analisar isso aqui e vai dizer, ah, beleza, eu já sei que esse cara vai precisar de quem? Do bash, para ser executado. Então eu já tenho um bash na minha máquina? Tenho. Então tudo que tiver aqui abaixo vai ser interpretado por esse cara. Se você estivesse fazendo um script em Python, né, que pode ser, então você poderia vir aqui, ó, wish Python 3, e aí, ao invés de colocar aquela linha, colocaria essa. E aí tudo que tivesse abaixo seria interpretado pelo binário Python 3. E assim por diante, tá? Se fosse ZSH, como eu não tenho o ZSH instalado, acho que ele não vai trazer nada, tá? Mas se eu tivesse o ZSH, mesma forma, tá bom? Beleza? Tudo claro, pessoal? Então vamos continuar aqui. Então já que eu já fiz o meu cabeçalho, eu posso, já na primeira linha, fazer o processo de execução. Então vamos lá, só para vocês entenderem, ó. Voltando aqui. Ele falou o seguinte, ó, que os comandos eles são executados sequencialmente pelo shell. Então o shell, ele funciona assim, ó. Ele executa essa linha, depois ele vai para a linha 2. A linha 2 tem algum comando? Não tem. Aí ele vai para a linha 3. Se a linha 3 tiver um comando, ele executa esse comando. Se esse quarta linha tiver outro comando, ele executa o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo. Então ele é uma leitura sequencial, de linha a linha, tá? Um dos erros mais comuns quando você vai fazer script é você dizer assim, vou inicialmente criar uma variável chamado animal. Aí eu seto a variável animal como, sei lá, eu posso ter que criar animal, vou criar aqui, animal igual a, sei lá, leão. Pronto, só para você entender a lógica, tá? Aí eu crio o animal e lá na frente eu faço uma verificação se o animal igual a existe. Se o animal existe, faça determinada coisa. Faça isso. Se o animal né, não existe, faça outra coisa, tá? Então isso aqui é um bloco comum na lógica de programação, tá? Então se eu reconheço deu tal coisa, ela existe, eu verifico se existe, existe, então faça isso aqui. O que tiver aqui dentro, os comandos que tiverem aqui dentro, vão ser os comandos que vão ser executados, tá? Agora, o que aconteceria se fosse assim, ó? Ia funcionar? Não ia funcionar. Por quê? Porque como ele é sequencial, ele vai aqui, ó, ler essa primeira linha, nessa segunda linha. Na terceira linha ele verificar, animal existe? Não, não existe. Por quê? Não, mas tá lá embaixo. Sim, mas nessa etapa aqui ele não existe ainda. Porque ele só vai existir quando o programa for ler a oitava linha. Então tomem cuidado para sempre colocar os requisitos do seu código acima daquilo que você vai testar, ou do que você vai manipular, ou seja lá qual for as coisas. Então é um conceito interessante de você, por exemplo, colocar sempre as variáveis aqui em cima. Aí você me pergunta, tá, Ocla, o que é uma variável? A gente já falou disso nos vídeos anteriores, né? Uma variável é uma maneira de armazenar dados no seu programa, no seu shell, durante aquela execução, né? Ou durante a execução do sistema, ou enquanto aquele terminal estiver aberto. Então, a partir do momento que eu guardo uma informação na variável, eu posso utilizá-la depois. E como é que eu crio uma variável em shell? Muito simples. Você vem aqui e diz o seguinte. Animal, vou botar a variável em inglês, é igual ao conteúdo leão. Que no caso, o leão é uma string. Por ser aí você me pergunta, o que é uma string? Uma string é um texto, pessoal. Então toda vez que eu tiver um texto, eu coloco entre aspa dupla. Pra quê? Porque essa aspa dupla vai dizer quando começa e essa aspa dupla vai dizer quando termina. Então ele vai entender, beleza, então a variável animal vai ter o conteúdo que tem aqui dentro. O conteúdo é leão. Se eu quiser, ecoar, ou seja, jogar na tela essa informação, a gente também já viu isso. A gente usa o eco, usa um cifrão, o cifrão vai dizer o quê? Que vai capturar, vai utilizar, ele não vai, se eu só colocasse só assim, ó, olha o que ia acontecer. Só para vocês verem como é comum os erros, agora eu não me lembro se bash tem ponto e vírgula ou não, mas vamos, porque, pessoal, vai acontecer isso, tá? Eu sei a lógica, mas tem as particularidades de cada linguagem, porque aí Python, por exemplo, não tem ponto no final. Aí bash, se eu não me engano, tem, tá? Se não me engano, tem ponto e vírgula, tá? Então, isso aí são detalhes que vocês vão perceber ao decorrer das coisas, tá? Então aqui, ó, vou criar essa variável, vou setar um conteúdo. A partir do momento que eu setei um conteúdo, agora, na quarta linha, já existe essa variável. Se ela existe, eu posso fazer o quê? Eu posso ecoar. Só que para me poder ler o conteúdo de uma variável, do jeito que tá aqui, ele tá entendendo o quê? Ele tá entendendo que eu quero escrever a palavra animal, não ler o conteúdo de uma variável animal. Vamos tentar executar aqui só para você perceber como é que vai funcionar. Salvei, ó. Tá aqui o meu texto. Você dá um cat aqui no shell. Opa. cat.shell.sh. Ó, tá aí o conteúdo, ó. Beleza? Aí o que eu faço agora para executar um script? Vou dar um chmod mais x. Vou botar aqui o mais x, porque eu quero só que o meu usuário tenha acesso, no caso o root tem acesso à execução, né?
E eu vou dizer o nome do script. O nome do script é shell.sh. Ok, perfeito. Agora que eu tenho o meu script, eu posso dar um ponto barra shell. Vou executar. Olha o que é que ele fez. Ó. Ele, como eu falei, ele ecoou o nome animal. Agora, se eu quisesse que ele lesse o conteúdo daqui de dentro, aí eu vou colocar, eu sou obrigado a usar um cifrão. A partir do momento que eu tenho um cifrão colado na variável, então ele vai entender o quê? Ah, isso aqui, então ele está chamando uma variável. Essa variável existe? Já foi criada? Foi. E qual é ela? Leão. Então ele vai dar eco e vai aparecer leão aqui. Então eu vou salvar de novo, ó, vou executar. E agora ele aparece leão. Aí eu vou trazer aquela mesma lógica de antes. Se eu tivesse invertido, o que tu acha que ia acontecer? Vamos testar. Não ia trazer nada. Por quê? Porque ele foi dar eco na variável animal. Animal já foi anteriormente declarada? Não, não foi. Então automaticamente não existe. Não tem conteúdo dela. Então, imprima nada. Ok. Beleza? Agora que eu já tenho claro sobre isso, eu posso simplesmente fazer o seguinte também. Eu posso já começar a pensar em alguma automação. Vamos pensar o seguinte. Vamos imaginar que eu vou fazer um script de limpeza. Então eu vou dar um echo. Vou escrever aqui. Iniciando um script de limpeza. Beleza? Ponto e vírgula no final, não sei esquecer disso. Agora, eu preciso salvar dentro de uma variável o usuário. Ó, user. Esse user, como eu falei, é interessante a gente colocar ele até antes da execução do script em si, tá? Então, user é igual. Aí aqui eu quero executar, olha aqui que eu quero fazer, ó. Eu quero executar o comando ruami. Vocês lembram do comando ruami? O ruami. Ruamai, né? Ruamai. Então, eu quero que o comando ruamai, não o comando em si. Deixa eu voltar aqui de novo, olha aqui, ó. Echo, cifrão, user, ponto e vírgula. Vamos testar aqui o que isso aqui vai fazer, ó. Pessoal, tô sendo o mais didático possível, porque isso aqui é conceito básico. Então, ó, olha aqui, ó. Iniciando o script de limpeza. Ruamai. Olha o que ele fez, ó. Ele salvou dentro. Lembrando, pessoal, que isso aqui, aí você já meio que contradiz, né? Ah, o Clanto disse que toda string tem que estar entre aspas dupla. Tá, mas aqui no caso, ele só tem o quê? Só tem uma palavra, né? Então não tem como dar errado. Agora, se eu fosse colocar esse aqui, aí já entra aquele ponto que eu tinha falado anteriormente também em outros vídeos. Ele vai entender isso aqui como um comando, como outro, como... Ou seja, ele não vai saber o que é o separador de fato, tá? Então, ó, vou colocar aqui user, o ruami. Agora, se eu quiser que ele traga pra mim, não o nome ruami, porque o que ele tá entendendo é o quê? Ele tá jogando o nome ruami dentro da variável user. Eu quero que ele execute esse comando. E me traga, igual eu faço aqui, ó. O que ele me traz? Eu quero que ele jogue dentro da variável o resultado da execução do comando ruami. Então eu quero que ele jogue aqui pra dentro do root. Ou seja, e dentro de user, fique o root. Como é que eu faria? Aí eu faria assim, ó. Cifrão, abre, parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula. Olha o que aconteceu, ó. Ele vai, você tá dizendo pro shell, execute esse comando aqui. Agora pegue o resultado dele, o resultado desse comando, que vai ser root, porque eu vou executar ele como root. Lembrando que o ruami ele muda, pessoal, de acordo com o usuário que está executando aquele script, tá? Então, ó, vou executar esse aqui, ele vai pegar root e vai colocar aqui dentro. Aí logo em seguida ele vai ecoar a variável root e vai dizer echo, só aparecer nome root na verdade, né? Então, ó, olha o que vai acontecer, ó. Opa. Ó. Iniciando um script de limpeza. Depois em seguida, echo. Qual é o user? Root. Agora, olha como é engraçado. Vou entrar no Surrafael. Acho que esse tem o Surrafael. Não, acho que tem o Okla. O Okla tem. Então, ó. Vou entrar no Okla. Acho que ele não vai deixar eu executar. Não tenho permissão, porque eu só dei lá, deixa eu voltar. chmode mais x shell. Pronto, agora disse que qualquer usuário pode executar. Então vou dar um su Okla. A mudar de usuário. Su Okla. Mudei. Agora eu vou dar um shell, ó. Ó, agora ele já completou, ó. Se eu executar agora, ele não vai mais aparecer root. Ele vai aparecer o usuário a todo momento. Então, entendam que o script, ele muda de acordo com o seu... Claro que eu estou usando o ruami ele vai puxar quem está executando o script. Naquele momento eu executei como root, então ele mostra root. Nesse exato momento eu executei ele como Okla, ele aparece Okla, tá? Então, só para você entender esse conceito. Agora, se eu quiser juntar, eu posso juntar aqui mensagens, né, com o variáveis. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Limpando o diretório padrão do usuário, dois pontos. Ó, aqui, ó. Vou colocar esse cara aqui dentro, ó. Dentro da aspa dupla. Então, ó. Ok, pra vocês. Tá entendido aí a questão? Então, ó. Tô colocando dentro da aspa dupla o usuário para que ele seja ecoado.
Então vou salvar. Vou executar de novo. Ó, limpando o diretório padrão do usuário root. Agora só pra gente encarar agora um teste lógico. O que é um teste lógico? Vocês podem perceber que o usuário root, ele tem uma pasta, se a gente for aqui no diretório, a gente tem uma pasta aqui, ó, dele mesmo, certo? Ou seja, se eu precisar limpar essa pasta, ele precisa vir em barra root para limpar ela. Agora, se eu quiser limpar a pasta do usuário Okla, a pasta do usuário Okla está em home, Okla. Então eu tenho duas localizações diferentes. Então eu não posso mandar limpar as duas, porque se o usuário root estiver executando esse script, ele quer que limpe a pasta do usuário dele, que é o root. Então vocês estão percebendo que existe uma condicional? Então a condicional é, se o usuário que está dentro da variável user for igual a root, eu quero que ele limpe a pasta root, barra root. Caso contrário, não seja root, seja qualquer outro usuário, eu quero que ele limpe a barra home desse usuário específico. Agora vamos fazer o processo da condicional, né? Então a condicional ela é muito simples de fazer. Então você só precisa vir aqui, vou até colocar aqui novamente no ChatGPT. Exemplo de if, que é uma condicional, em shell script. Tá? Você que não tem familiaridade, você pode sempre estar pedindo alguns exemplos aí de código para o ChatGPT para estar fazendo esses seus códigos, tá? Então aqui ele me deu uma estrutura condicional de if. Então, ó, if valor gt menos gt é porque é igual, né? Se for igual a 5, o valor é maior que 5. Na verdade, o gt é maior que 5, né? Então, se for maior que 5, ele faz exatamente o teste. Então, se eu quiser if verificando conteúdo de variável se for igual a uma string. Então, variável verificando, né? Tá igual a string. Pronto, é isso que eu quero. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse bloco, vou colocar aqui e vou fazer as adaptações. Então, ó, eu tenho aqui, o que eu quero verificar? Eu quero verificar se o usuário é o usuário root, né? Então, eu vou verificar se dentro do variável, olha aqui, ó, dentro da variável user for igual a que? Root. Se o usuário for igual a root, faça alguma coisa. O que ele faça? Vou até botar um eco aqui, eu vou dizer assim, ó, limpando o usuário root. Limpando a pasta do usuário root, barra root. Só para você entender, tá? Caso não seja, aí você tem um condicional else, né? Que aí o else é o quê? Quando não for aquilo, vai ser esse outro, por padrão. Então vou dar um tab aqui só para diferenciar. Então eu vou dar um eco, limpando a pasta home do usuário, barra home, tá? Então, ó, eu tenho dois testes. Imagina como se fossem duas vertentes, né? Eu consigo até desenhar isso aqui de uma forma até um pouco mais clara. Então, ó, eu tenho aqui, deixa eu pegar o lápis mesmo. Eu tenho aqui uma checagem que eu faço aqui, e essa checagem é o if. Então, aí ele faz o teste. Se o usuário for igual a root, se for positivo, ele executa uma série de comandos. Se for negativo, ele executa outra série de comandos, tá? Então, vocês podem perceber que eu estava vindo numa linha aqui, ó, de vários executando comandos sequenciais. Quando ele chega no if, ele para de executar tudo que está dentro dele. Ele só executa ou uma quantidade de linhas ou outra quantidade de linhas. Então, ao invés de ele simplesmente vir aqui sequencial, ó, 1, 3, como ele estava vindo, agora ele chega no condicional. Aí, se for tal coisa, ele só execute isso aqui. Não executa o resto não precisa ser executado, tá? E aí a partir daqui, aí ele continua sequencial. Então você tem que entender como é que funciona essa estrutura de bloco, para que você perceba o funcionamento do script, tá? Então a gente vai estar falando aqui especificamente só do if, mas entenda que existem outras estruturas, né? Estruturas de laço, estruturas de while, que vocês podem estar estudando para perceber como é que vai funcionar o seu script, tá? Então, ó, aqui, iniciando a limpeza, fiz aqui, chegou user. Então, na hora que eu executar isso aqui, ó, vamos salvar, vou executar como root. Então qual a mensagem que tem que aparecer? Só essa. Então vamos lá, ponto barra. Deixa eu ver onde é que estava o meu script, estava lá no TMP. Ponto barra shell. Ó, ele executou a primeira mensagem. Primeira mensagem, independente de qual usuário ele mostra. Beleza, apareceu. Limpando o diretório padrão do usuário root. Que é essa aqui, ó. Essa aqui eu posso até já tirar, né? Senão vai ficar redundante. Vou até salvar de novo. E executar de novo, ó. Iniciando a limpeza do script, limpando a pasta do usuário barra root. Ou seja, ele identificou que o usuário que está rodando é o root e aí executou somente esse comando, tá? Então, voltando aqui. Agora se eu for o outro usuário e executar também ele... script... não, shell. Olha aqui que ele fez, ó. Iniciando o script de limpeza, limpando a pasta do home, agora é barra home. E aqui, pessoal, eu posso utilizar os comandos, né? Posso dar um rm, um rm-rf. Tome cuidado depois quando você for fazer esse tipo de limpeza, tá, pessoal? Porque para sempre passar primeiro comandos completos, não passarem comandos relativos, né? Então eu quero, ó,
limpar tudo que está dentro da pasta root, beleza? Aqui no outro, eu poderia fazer a mesma coisa, tá? Ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula aqui. Aí eu vou limpar agora o seguinte, ó. Eu vou limpar a barra home, vou concatenar aqui o user. Isso aqui tudo, eu acho melhor colocar entre aspa dupla, para evitar de que dê algum problema, principalmente se o usuário aqui tiver dois espaços, tiver um espaço for dois nomes, né? Então a mesma coisa aqui, para evitar de dar problemas, tá? E eu acredito que é isso, tá? Eu acredito que é isso. Eu vou executar aqui como usuário padrão, não porque tem umas coisas dentro do usuário root que eu não quero apagar, tá? Mas só para você perceber, aí eu vou colocar um outro eco aqui no final, dizendo que a limpeza foi realizada com sucesso, tá? Vou continuar aqui, que é o shell.sh, ó, limpando a pasta home do usuário. A limpeza foi realizada com sucesso. Deixa eu ver se ele limpou mesmo. Vamos na home do Okla. Eu acho que ele não executou não, hein? Vamos ver aqui se... Tem uma maneira, pessoal, de checar se o último comando executado, que no caso aqui, se ele entrou aqui, o último comando executado foi esse, correto? Tem uma maneira de checar para ver se aquele comando foi executado com sucesso ou não, tá? Inclusive você pode vir aqui também, ó. Como verificar se o último comando shell foi executado com sucesso? Ó. Aqui, ó. Se o cifrão... Aí eu posso dar um eco nesse aqui, ó. Sem precisar fazer o if, né? Aí eu posso até copiar tudo aqui, já tá tudo prontinho mesmo. Aí eu faço outro if, ó. Se o último comando executado, que foi ou esse, dependendo do usuário, né? Ou esse, aí eu verifico. Se for igual a 0, o comando falhou. Aí eu posso botar aqui, ó. A limpeza falhou. Aí esse aqui, eu coloco esse aqui. Então eu faço um outro condicional. E aqui eu boto o fim do script. Ó, então ele vai checar aqui, ele vai executar esse aqui. Verifica se esse conteúdo, ou seja, o último comando, foi igual a 0. Se for, a limpeza falhou. Se for igual a 1, ou seja, a limpeza foi realizada com sucesso. Vamos executar de novo agora para ver. Lá no tmp, shell, a limpeza foi realizada com sucesso. Então, tipo assim, ele está executando, mas ele não está removendo, talvez, lá. Deixa eu ver aqui como é que ele tá. Ó, rm, barra home, barra usuário, no caso é o Okla, barra asterisco. Era pra ter ele removendo tudo. Deixa eu verificar aqui. Pode ser que ele esteja removendo só arquivos. Não, mas eu botei recursivo com R. Home, Okla. Push test. Só pra ver se ele tá removendo alguma coisa. cdtmp. Shell. Home, Okla. É, ele tá mantendo ainda. Tá. Vamos pensar aqui o que tá acontecendo. Barra home. Ele tá executando a limpeza do usuário, sim. Então ele entrou aqui. Será que o ponto e vírgula que tá faltando? Acho pouco provável. Home, user, barra Okla, barra asterisco. Deixa eu tirar essa aspa dupla aqui só pra ver se é isso. Mas eu posso botar assim, pra evitar só que ele vaze. É. Acho que faz sentido. Deixa eu tentar agora. ls, tmp, .barra shell. Limpeza foi realizada com sucesso. Okla. Ah, agora sim. Tá aí. Então, pessoal, o que eu fiz aqui? Em vez de eu selecionar todo o comando, como eu tinha feito aqui, aqui nem precisa porque sempre vai ser barra root, né? Mas aqui eu preciso aqui sempre colocar essa aspa dupla aqui para evitar que o comando, o usuário que esteja aqui, vamos supor que o usuário seja assim, ó, root da Silva, por exemplo. Aí ele vai interpretar isso aqui como 3 localizações, entendeu? Então nessa hora de remover, dar um RM aqui, é muito perigoso eu deixar separado assim, porque pode ser até que até um hacker, às vezes, ele se aproveite disso aqui para executar um ataque, né? Então tome cuidado aí nessa hora de sempre variáveis, sempre ter cuidado, sempre variáveis de string, sempre colocar aspas assim, ó, para estar fazendo a verificação do conteúdo dela, tá bom? Então, pessoal, é isso, tá? Eu sei que dava para se colocar muito mais coisas aqui, mas como eu falei, é interessante que vocês façam um curso de Shell. Pode ser que, dependendo da quantidade de pessoas que me pedirem, pode ser que eu dê continuidade a esse vídeo, mas a ideia é que vocês fiquem apenas com a introdução que eu tô dando aqui, para que a gente possa dar continuidade lá nos próximos vídeos de Bash, tá bem? Então, se você gostou do vídeo, dê um like, se você quer que esse vídeo continue, escreva aí, continue nos comentários, mas basicamente é isso, beleza? Valeu, até mais e tchau, tchau.